Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Vamos para mais uma aula de marketing e vendas. Hoje nós vamos falar do capítulo 12, tá? Que vai falar sobre abordagem ao cliente, e o capítulo 13, fidelização de clientes. Ok? Eu deixei a apostila de vocês aberta aqui já, para a gente dar sequência aqui. Então vamos lá para abordagem ao cliente. Para a página, está na 155 de vocês aí. Tá? Como sempre, o autor da apostila ele vai fazer um estudo de caso, tá? Um estudo de caso do Anderson. Tá? Aí ele vai, vou até ler aqui, tá? Eles começam a conversar aí. Aí o Renato diz que possa ajudar. Anderson, amigo, estou com uma dúvida sobre como controlar o fluxo dos consumidores. Como assim? Né? Entendo que ao atender precisarei anotar o que ele consumir, correto? Disse Anderson. Sim. Mas a minha dúvida é o que farei com essas informações. Antes de ajudá-lo, sabe como abordar seu cliente de forma correta? Como assim? Você possui um script de atendimento? Aí eles vão dar sequência. O que é o script aí? Tá? Todo atendimento precisa de um script, significa um roteiro. Então é necessário ter um roteiro de atendimento. Né? Geralmente a empresa, no momento do treinamento, entrega ao atendente ou vendedor um script que será utilizado por ele. Aí continua o estudo de caso. Aí ele vai conhecer o processo de venda conhecido como AIDA. O que significa esse AIDA? Tá? Atenção, interesse, desejo e ação. Tá? No processo de venda, que consiste no conjunto de fases distintas, tá? Aí o que ele vai... O que nós podemos dizer aí nesse processo de venda? É a abordagem, né? A pré-abordagem, a abordagem, a identificação de necessidade, a apresentação e a manipulação de objeções. Tá? E o fechamento da venda e o acompanhamento do pós-venda. Então vamos fazer uma simulação aí bem simples. O que seria cada passo, né? Cada etapa? A pré-abordagem. Né? A pessoa chegou na loja lá, oi, posso ajudá-lo? Abordagem, né? Aí você vai entrar mais detalhado aí. Tá? Aí o que você, nessa abordagem, já vai identificar as necessidades do cliente. Tá? Aqui você vai cumprimentar, aqui você vai, bom dia, posso ajudar, o que você está procurando, você vai investigar qual a necessidade do cliente. Então vai se apresentar, o meu nome é Célio, estou aqui para te ajudar no que for preciso, qualquer coisa pode me chamar, ou você vai acompanhar ele em todo o tempo que ele estiver na loja, né, ou na empresa. Tá? A manipulação de objeções, porque o cliente vai... eu não gosto disso por causa do preço, não quero isso por causa... E você vai ter que ter um jogo de cintura para conseguir trabalhar essas objeções do cliente. Tá? Trabalhou as objeções, certamente você tem a venda fechada, que é o fechamento aí. E depois o acompanhamento pós-venda, tá? Que seria depois que o cliente saiu da loja, se foi bem atendido. Tá? Tem algumas lojas, tem uma empresa no shopping, tá? Vamos falar, tá? É a Melissa, né? A pessoa, tanto no shopping, eu acho que tem uma no centro aqui de Franca também. O que acontece? Você terminou, você fez a compra lá da Melissa. Você saiu do caixa, a vendedora vai te acompanhar até a porta, carregando a sacola para você. Ela só vai te entregar a sacola na porta a hora que você já estiver saindo da loja. Tá? Isso é muito interessante. Tá? Fala assim, isso é frescura. Não é frescura, pessoal. É algo que encanta aos olhos do cliente. Tá? Aí, cadeia de fidelização do cliente. Tá? Nós vamos falar aqui do passantes. O que seria isso? Como o próprio nome diz, são aqueles que estão passando. Tá? São clientes que estão passando e vamos pegar a sequência disso daí. Os passantes são clientes potenciais, mas que, como o nome já diz, estão passando pela loja e ainda tem pouco relacionamento com o seu negócio. Então, por exemplo, o cliente está indo no calçadão, tal, viu alguma coisa que chamou atenção para ele, ele vai entrar na loja, só que ele não é seu cliente ainda. Tá? Aí você tem todo aquele trabalho, todo aquele jogo de cintura para conquistar o cliente, para fidelizar o cliente. E aí ele vai falar assim, a principal característica deste cliente é que ele ainda não conhece o produto, portanto não percebe os diferenciais
entre o seu negócio e dos seus concorrentes. Talvez ele está até acostumado a comprar aquele produto, mas numa outra loja, tá? Ou um produto semelhante no seu concorrente. Por isso mesmo, você sempre deve chamar a atenção dos passantes, tá? Pois eles podem não comprar hoje, mas poderão fazê-lo no futuro, tá? Eu não vou ficar lendo o estudo de caso, não, senão a gente vai demorar, tá? Aí o que a gente pode usar aqui, ó? Entrega de panfleto em frente à loja, narrador. A gente vê muita loja, pessoal narrando, né, falando, venha para a loja tal, entre, confira, tem ofertas, promoção na calça jeans, promoção na camisa jeans. E o pessoal vai falando. Palhaços, né, ficam chamando a atenção do público. Brindes, né, e amostras grátis aí, que são os o pessoal mais utiliza aí. O entrantes, o que seria os entrantes, tá? Os entrantes são clientes que entram na loja, querem comprar determinado produto, mas não têm necessariamente preferência pelo seu negócio, tá? Este é o cliente que deve ser literalmente conquistado. Você precisa atraí-lo para comprar sempre na sua loja. E para isso, a gente tem que usar argumentos e se esforçar para convencê-lo que seus produtos e serviços são melhores que da concorrência e que volte a comprar com você, tá? Então, nesse caso aqui, são aqueles clientes que estão passando, você tem que trazer ele para dentro da loja. Esse aqui já é aquele que já entra na sua loja, tá? Aí esse, por exemplo, você tem chance também de conquistá-lo, porque ele já entrou, ficou muito mais fácil, tá? Então algo chamou a atenção dele lá dentro. Aí, por exemplo, aí vai entrar, tem até no estudo de caso aqui, tá? A forma de abordar, a maneira de você conversar, até mesmo a maneira de você por exemplo, eu sou daqueles clientes que eu entro na loja, eu não gosto que o vendedor fique atrás de mim. Posso ajudar? Passa mais um pouquinho. O senhor já escolheu? Se tiver alguma dúvida, eu estou aqui para ajudar o senhor. Eu particularmente não gosto, tá? Já minha esposa adora essa encebação, tá? Mas é interessante, tá? Eu falo encebação assim, porque eu não gosto da pessoa ficar atrás assistindo, tá? Eu sou assim, eu olho, se eu gostei eu vou comprar, tá? Se eu não gostei eu vou pegar e vou sair. Já acho que é o mal de toda mulher, né? Sei que tem muitas mulheres na turma, mas vocês entram, vocês olham, vocês pegam, você estica o vestido, você estica a roupa, tá? Talvez não vai nem comprar, mas tá lá olhando, tá lá. Então vamos lá, técnica de vendas, tá? Nós já falamos de vendas aí em aulas anteriores, tá? Vendas é aquilo, tem um marketing, né, que traz o cliente para você, e a venda é o cliente comprar mesmo o seu produto. Aí tá assim, ó, na venda, na verdade, é a alma da empresa. A venda, na verdade, é a alma da empresa, juntamente com o marketing, pois a venda em si é que traz o cliente para dentro da organização, e é ela que faz com que o cliente entre, olhe, compre o produto e traga benefícios financeiros para a empresa. A venda é planejada pelo marketing, tá? Ele define o melhor tipo de canal de venda ao ponto de chegar próximo ao cliente, tá? Aí tem o perfil do vendedor, aí é bacana, tá? Por exemplo, se você tem interesse em se tornar um vendedor, uma vendedora, tá algo aí bacana para vocês fixar na cabeça de vocês, tá? Ó, o vendedor não é aquela pessoa que falam muito ou sorri muito, pois pessoas com mais seriedade também podem ser vendedores, tá? Então não é só aquela pessoa que fica rindo, que tem a pessoa séria também pode se tornar um vendedor, tá? O segredo da venda está na persistência, na paciência e principalmente na negociação, tá? O vendedor é aquele que sabe a necessidade do cliente, então aí já entra a abordagem onde você vai questionar a necessidade do cliente, tá? Sem ser aquele vendedor insistente, tá? Vai jogando informações que você vai pescando o que o cliente necessita, tá? Aí, saber oferecer o produto que irá de encontro com as necessidades do cliente. Aí você tem que ter estudado já deve ter pegado as necessidades do seu cliente. Aí, finalizando esta parte, o vendedor irá negociar a parte financeira.
é onde o vendedor muitas vezes perde a venda, pois não sabe negociar com o cliente. Então a negociação é de extrema importância, tá, pessoal? Ele tem que ser persuasivo, tá, com o cliente, até que o cliente venha finalizar o processo de compra com ele. Tá? O que é o perfil? Geralmente, o que é o perfil de um vendedor? Tá? Ser persistente, paciente, conhecedor do mercado onde atua. Não adianta o vendedor entrar de gaiato lá, entrar de paraquedas, né? Não conhecendo o mercado que ele está trabalhando, tá? Sobre o que o produto ele vende e tudo mais. Conhecedor do produto, tá? Ou o serviço que vende. Então não adianta nada. A pessoa vai te perguntar, você vai ficar boiando e não vai conseguir nada, tá? Vai conseguir só fazer o seu cliente ficar nervoso. Simpático com o cliente, provedor de boas maneiras e práticas, tá? Relacionado no meio em que trabalha. Não adianta você, por exemplo, tem um vendedor que fica brigado com o outro, fica aquela concorrência com um amigo de trabalho, tá? Isso não é legal. Tem que ter a concorrência, mas não a ponto de ter rivalidade, né? Negociante com preço, você tem que saber negociar o preço, negociar a entrega, tá? Garantia, tá? E efetuar um pós-venda perfeito, tá? Então não adianta nada você ser aquele vendedor top, foi atencioso, vendeu, não está nem aí com o cliente mais, tá? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aí. Um vendedor vamos pegar um exemplo de escola profissionalizante. O vendedor te atendeu, mostrou a escola, nossa, é isso, é aquilo, ficou tudo bonito, mil maravilhas, tá? Você saiu da escola com o material debaixo do braço, tá? Com a venda feita, você não tem um retorno, ó, tá gostando do curso, foi bem atendido pelo vendedor, era isso mesmo que você queria, tá? Esse curso mesmo que você estava procurando. Então tem todo esse trabalho aí de um pós-venda, tá? Possuindo as capacidades acima, o indivíduo consegue efetuar uma venda bem elaborada, fidelizando sempre o cliente. Então o cliente vai... Não sei que é o caso de vocês, mas vocês podem ter certeza. Se vocês fizerem um bom trabalho com o seu cliente, o cliente vai na loja, em qualquer lugar que ele vai comprar, ele vai te procurar. Ah, eu queria falar, mas com fulano de tal. Tá? Eu estou acostumado a comprar com fulano de tal. Isso é muito interessante. Tá? Você vai fidelizando uma carteira de clientes. Você vai ter a sua carteira de clientes. Tá? É o primeiro passo da abordagem. Agora nós vamos começar a falar da abordagem. Tá? O vendedor deve se mostrar disponível e interessado, sem pressionar ou constranger o cliente. Tá? Não é você abordar o cliente, por exemplo, você tá vendo que tem muita gente entrando, muita gente comprando, e o seu cliente, por enquanto, não deu áreas de que vai comprar. Você fica preocupado porque o vendedor já está vendendo, já está atendendo o outro, tem gente entrando na loja e você está com aquele cliente ainda. Tá? Então não adianta você ficar pressionando o cliente ou constrangendo o cliente para uma coisa assim, não vai comprar, então que vai embora logo. Não é assim que funciona. Ok? Aí a abordagem utilizada, forma clássica, né? Posso ajudá-lo? Tem um exemplo aqui na imagem. Aproximar e fazer um comentário sobre o produto. Essa linha de produto é a que está tendo maior aceitação nessa estação. Tá? Ele vai falando, você vai jogando o produto aí, falando das qualidades, né? E o produto que mais está saindo. Só para o cliente, por exemplo, ele chega, talvez ele não está sabendo, mudou algo na moda. Tá? O cliente chega, ele vai em alguma coisa, você fala assim, não, mas tem aquele ali que está saindo bastante, o pessoal está usando bastante. Tá? Então, tudo isso... Aí ele vai falar aqui, ó, do AIDA, a letra A significa atenção, ou seja, é necessário esse momento prestar toda atenção ao seu consumidor, mostrar-se interessado em ajudá-lo, isso é primordial. Aí ele tem aqui, ó, mais cuidado, não sufoque o seu cliente. Vendas precisam acontecer pelo talento, criatividade, esforço e principalmente pelo planejamento, ok? Aí ele vai dar o estudo de caso novamente, né? Aí ele vai falar, ó, apresentação do produto, o segundo passo. A percepção de qualidade que se tem de um produto está ligada à maneira como ele é apresentado. Tá?
Por exemplo, a forma que eu apresento esse produto, eu vou perceber se ele é de qualidade ou não. Tá? Isso é o vendedor que tem que fazer para o cliente. Quanto melhor for o desempenho da apresentação do produto, melhor a ideia que o consumidor terá e mais propenso ele ficará para comprar, né? Ele estará para comprá-lo. Em um primeiro momento, é preciso criar uma identificação entre o público e a marca do produto. Cada tipo de público possui uma característica própria, que precisam ser consideradas na hora de escolher a forma de apresentação do produto. Aí ele vai dar algumas dicas. Disposição do produto. Tá? Quando entram no ponto de venda, o que geralmente as pessoas pretendem comprar. Tá? Então, por exemplo, você tem uma empresa lá de... Vamos pegar um supermercado hoje. O que o supermercado faz muito? Tá? E é algo bem interessante aí. Por exemplo, no setor onde tem as caixas de leite, o que eles colocam pendurado assim nas divisões das prateleiras? Aqueles sucrilhos, né? Aqueles Neston. Então tudo que se usa junto com leite. Aí você vai lá no setor de bebidas, tá? Por exemplo, você vai passar lá, você vai ter, por exemplo, tem um setor lá que tem cerveja, já vai ter os aperitivos, né? Petiscos lá, tem aqueles salaminhos cortados, uma série de outras coisas. Por exemplo, juntamente com vamos pegar um outro exemplo aí, refrigerante. Você tem refrigerante aí, você vai ter as batatas fritas penduradas. Então, tudo isso já para chamar a atenção. Você pega, seriam as vendas casadas, né? Você está comprando um produto e já pega outro já junto. A divulgação de promoções, muitas compras são impulsionadas pelas promoções, né? Quando essas promoções são apresentadas e divulgadas de seu jeito diferente, tendem a levar o consumidor final à compra de um jeito diferente, né? Divulgadas de um jeito diferente, tende a levar o consumidor final à compra. Diferenciais visíveis, tá? Crie categorias de apresentação e escolha as informações que deseja destacar. A partir desses diferenciais, mostre como seu produto pode orientar a compra. Tá? Procure fazer com que o ponto de venda transmita esses diferenciais em cada detalhe. Os recursos de apoio. Os recursos de apoio ajudam a transmitir ideias de diferenciais, né? Verifique com antecedência os detalhes do ponto de vendas. Tá? Aí tem, além disso, demonstração do produto, use palavras simples, domine as informações, atrai atenção e desperte o desejo. Isso quem fazia muito é Steve Jobs, né? Esse caboclinho aqui da Apple. Eu particularmente achava ele arrogante, né? Se vocês tiverem oportunidade, tem um filme, quer ver? Vou até colocar aqui para vocês. É mais para parte de informática, mas quer ver? O filme Vale do Silício. Esse filme aqui, ó. Conta a história da Microsoft, né, do Bill Gates e do Steve Jobs, quando eles começaram. Tá? É bem interessante. Quem tiver a oportunidade de assistir, tá? Eu aconselho que vocês... os Piratas da Informática, né? Piratas no Vale do Silício, chama. É muito bacana esse filme. Já deve ter na internet aí no YouTube. Ok? Então vamos voltar para lá. Aí depois, ó, o que vocês vão ter? Um terceiro passo. Tem uns estudos de caso aí, pessoal, depois vocês podem ler, tá? Eu estou explicando somente os passos aí. O estudo de caso aí, ele vai ajudar vocês a entender melhor aí. Aí lidando com as objeções, né? As objeções são sinais de interesse. É preciso trabalhá-las com cuidado, pois elas são como declarações que comunicam a existência de um problema que precisa ser solucionado para que ocorra a venda. Existem razões emocionais e racionais. Exemplo:
O fator emocional associa uma história de fantasia e imaginação. O calçado é o mesmo utilizado por James Bond, o agente 007. Na cena, o galã está dirigindo um lindo carro esportivo na carona uma mulher deslumbrante. Já o fator racional. A abordagem racional destaca os benefícios do produto e suas características, apontando suas qualidades, desempenho e economia. Ok? Aí tem o emocional, né, que o cara fantasia lá, como deu o exemplo aqui do James Bond. Tá? E aqui o estudo racional mostrando a característica, tá? E as qualidades e desempenho do produto. Aí tem uma tabelinha aqui com racionais: preço, conveniência, garantias, serviço de pós-venda, economia, tempo de entrega, segurança e qualidade. Já o emocionais, a imagem do estilo de vida, aventura e excitações, prazer, manutenção de imagem, tá? Benefícios para a família, orgulho, fantasia e status. Esse aqui, ó, uma imagem de estilo de vida, aquelas hoje não, né? Mas antigamente, por exemplo, tinha aquelas marcas de cigarro, acho que, se não me engano, a Marlboro, ele colocava um cara de chapéu forte, tá? Com mulheres ao lado, e não tem nada a ver com cigarro isso, né? Mas fazia uma fantasia em volta daquele produto, tá? Agora, quarto passo: fechamento de venda, tá? O momento do fechamento de venda é o mais aguardado pelo vendedor, porém é obrigação do vendedor acelerar o fechamento, mas sem tropeçar, tá? Sem se querer acelerar e ficar pressionando o cliente, não isso, tá? Mas isso não tem nada a ver com o empurrar produto. Acelerar é facilitar o caminho, dando a sensação de que o poder e o controle da decisão estão todas na mão do cliente, ok? Aí, ó, aqui, ó, não deixe o cliente pensar para sempre e estabeleça prazos limites. Tá? Então, não deixe o cliente ficar pensando, não, senão ele vai enrolar o seu dia. Tá? Mas com um jogo de cintura para que você não atropele, né? Que você não fique pressionando o cliente. Crie eventos com condições únicas que condicione seu cliente a acelerar a decisão. Exemplo, um feirão, uma liquidação, uma troca de coleção, um aumento na tabela de preço, etc. Quem usa muito isso, né, é o Magazine com aquele só hoje. Tá? E tem que ser um só hoje assim. Por exemplo, colocou uma geladeira a R$1.100 lá. Tá? Só hoje a promoção. Se eu voltar amanhã, ela vai ter que estar R$1.500. Um exemplo, tá? Por quê? Senão perde a credibilidade da promoção. Tá? Use a dor. Tá? O cliente precisa se sentir único em uma lista que muita gente tentou e não entrou. E não conseguiu, né? Por exemplo, quando a gente fala de dor, é a necessidade do cliente, é buscar a necessidade do cliente. Tá? E o cliente se sentir especial. Okay? O exemplo: confirme a compra agora ou fique fora do seleto grupo de investidores que terão acesso à primeiríssima mão ao maior projeto imobiliário da cidade, com preços exclusivos de lançamento. Tá? Isso aqui é um exemplo de uma casa, né? Uma compra de uma casa. Use números para quantificar a oferta e ressaltar a escassez. Exemplo: só os 30 primeiros a comprar o ingresso ganharão um kit exclusivo. Últimas 5 vagas para o congresso. Tá? Então isso é coisa que chama atenção. Tá? Exemplos: agora, imediatamente pronto para usar. A um passo, entrega o estalo no mesmo dia. Ó. Então, uma palavra de ação e velocidade. Exemplos: agora, imediatamente, pronto para usar, a um passo. Tá? Entrega o estalo no mesmo dia, só hoje. Aí já entra esse exemplo que eu dei do Magazine. Último lote, últimas 2 horas para comprar. Tá? Nunca estenda o prazo de uma promoção. É aquilo que a gente falou do só hoje. Tá? Seja fiel aos seus prazos e limites. E o cliente lhe respeitará quando você voltar a dizer: essa é a última oportunidade. Tá? Peça um feedback honesto para o cliente. O que é o feedback? É o retorno. Tá? Aí o exemplo: sei que você é uma pessoa justa, então, se você estivesse no meu lugar, o que eu como vendedor poderia fazer para convencê-lo?
Esse tipo de postura humilde alerta acerta, né, em cheio o coração do cliente, que na maioria das vezes conta o real motivo por que ainda não fechou. Aí tem até uma frase que, lembre-se dos seus principais fracassos quando perdeu grandes vendas na fase do fechamento, lembre-se dos detalhes, do que efetivamente deu errado e compare com a situação de impasse atual. Ok? Você não vai vender sempre, você não vai conseguir fechar sempre. Tá? Então, quando você não consegue fechar, procura na venda seguinte, tá? Corrigir o erro que você cometeu na venda anterior para que você tenha sucesso nas demais. Tá? Mate a objeção do medo do cliente demonstrado, que o risco em fechar o pedido agora é zero. Tá? Então, mate a objeção do medo do cliente, demonstrando que o risco em fechar o pedido agora é zero. Exemplo, você tem 7 dias por lei, mas eu dou 30 dias para devolver o produto caso não atenda às suas necessidades. Tá? Não tente empurrar nada, não diga vamos fechar. Tá? Antes do cliente estar realmente seduzido por seu produto ou serviço. A apresentação precisa ser impecável, os números precisam ser convincentes e principalmente ele precisa saber que mais pessoas além dele já compraram, utilizaram e estão satisfeitas com você e com aquilo que você vende. Na sequência do estudo de caso aqui, ele vai falar do A, né, do AIDA, significa ação, ok? Que é o segundo A aí, né? Então você tem, você tem o atenção. Vou voltar lá naquela. Você tem o atenção, o interesse, o desejo e a ação, tá? Isso aí a parte do AIDA. Então vamos dar sequência. Lidando com as objeções, né? Nós falamos. O fechamento da venda também, já. Aí, por exemplo, não estenda, né, o feedback que ele fala. Agora o pós-venda. Aí até ele fala aqui, a venda não termina no fechamento. Eu preciso anotar dados do cliente, criar um database marketing, que é um banco de dados para o marketing. Calma, primeiro o que é pós-venda e depois o que é database marketing. Ele vai. Então vamos lá, o que é cada um deles aí? É o conjunto de atividades de marketing realizada após a venda do produto ou a prestação do serviço, que abrangem pesquisa de satisfação, serviço de manutenção, promoções especiais e outras formas de atendimento, tendo por objetivo a fidelização do seu cliente. Já a base de dados, né, é o processo de marketing voltado para a informação e gerenciamento do banco de dados através da tecnologia, o que possibilita aos profissionais desenvolverem e implementarem programas e estratégias personalizadas. Vamos pegar um exemplo aí, tá? Ele até coloca aqui, é um exemplo da empresa Mary Kay, que ela utiliza o pós-venda 2+2+2. 2 semanas depois, ligar para acompanhar resultados da utilização dos produtos. 2 meses depois, ligar para verificar se o cliente está precisando de reposições de algum produto ou mostrar novidades. Vamos pegar um exemplo aí. Interessante também. Você tem um banco de dados com as informações, por exemplo, que você pode colocar, na primeira semana o cliente comprou uma colônia, tá? Na segunda semana o cliente foi e comprou sabonetes. Então você vai saber que esse cliente toda semana ele vai procurar algum produto para adquirir. Tá, então primeiro ele comprou uma colônia, depois sabonete. Na terceira semana ele foi lá, comprou. O que mais que tem aí de. Vamos pegar aí com aqueles produtos de banheira. E vai indo. Então ele vai sempre adquirir alguma coisa. Então são um cliente que você pode ter lucro com ele, né, vendas com ele todas semanalmente. Tá? Por exemplo, aí ele ficou 2 semanas. Você viu que na primeira semana ele não foi,
Na segunda também, aí na terceira você já vai ligar o que aconteceu, tem produtos novos, tá? Chamar novamente o cliente para você, ok? Aí depois ele vai falar aqui, ó, vai resumir um script, tá? O primeiro passo em uma abordagem será uma saudação e uma apresentação, tá? O segundo passo, criar um relacionamento e empatia. E a melhor maneira de fazer isso é perguntando o nome da pessoa e aprofundando ainda mais na conversa. Terceiro passo, perguntas inteligentes, né? Questionando o que ele procura, se tem preferência de algum produto. O quarto passo, benefícios, né? Você vai mostrar os benefícios que o produto que você está oferecendo para ele tem. Isso é fundamental para a permanência e a atenção do consumidor. O quinto passo, oferta, comentar sobre o valor do produto. E o sexto passo, depois que você salientou isso, é a hora do fechamento, que deve ser com perguntas fechadas que estimulem o cliente a comprar o seu produto. Ok? Depois tem um questionário aí na página 167. Vocês vão responder para mim e me mandar foto, ok? Nós vamos para o capítulo 13, fidelização do cliente. Nós já comentamos alguma coisa no capítulo anterior, mas vamos entrar com mais detalhes aí, né? Vai fazer o estudo de caso, mas vamos lá para o marketing de fidelização ou retenção, ok? É definido como estratégia para fidelizar ou reter o cliente por meio de ações integradas, sistemáticas e contínuas de comunicação e promoção, gerando frequência e repetição de compra por parte dos clientes e recomendando-os por isso, tá? É a estratégia mais adequada para avaliar e reter segmentos de clientes selecionados, cujo potencial de negócios poderá ou não evoluir com o tempo. Tá? O marketing de fidelização tem sido bastante utilizado por administradoras de cartões de crédito, programas de prêmios com frequência de compra e por companhias aéreas, tá? Programas de milhagem. Vocês podem ver hoje que a maioria dos cartões de crédito, por exemplo, algo que eles usam muito é o pagamento em dia. Né? Por exemplo, você tem lá um limite de R$ 1.500 no cartão e você tem usado ele constantemente, tá? E pago ele antecipado ou sempre na data correta. Tá? Pode ver que passou uns 3 meses, eles vão aumentando o seu limite. Tá? E isso está acontecendo na maioria das bandeiras das operadoras. Aí tem algumas, por exemplo, da milhagem, não tem anuidade, então tem todos esses benefícios aí, né? Tirou anuidade de cartão, então tem uma série de benefícios aí que as operadoras estão utilizando. Tá? O marketing de experiência. Para conseguir atender a esse novo patamar de escolha, tá? As empresas precisam conhecer os hábitos do público a fundo. Só assim será possível entender o que os clientes valorizam para criar as interações ricas, já que a matéria-prima principal dessa vertente estratégica são as sensações exploradas nas experiências de consumo. Aí ele vai falar, né, com isso as empresas fortalecem o vínculo que possuem com os clientes, tornando profundo. Mais do que fidelizar, se consegue encantar a pessoa a ponto que ela defender a marca e trazer mais clientes. Aí entra aquele, acho que eu comentei já com vocês, uma experiência que eu tive com um aparelho de som numa loja aí que eu fui comprar uns anos atrás. Aí. Eu sempre comprei numa loja, tá? Entrei nessa loja por indicação de um amigo, que ele sabia que eu precisava do aparelho e ele comprava nessa loja. Eu fiquei aí 15 minutos aguardando, depois o vendedor chegou, foi fazer ficha, mas eu levantei, tinha um valor assim, coisa de R$100 mais barato, tá? Mas o tempo que eu esperei, o desgaste que eu tive na loja não compensou, não iria compensar. Eu saí da loja, entrei na loja aqui em frente, a que eu sempre estou acostumado a comprar, em 5 minutos eu saí com o aparelho que eu precisava nas mãos. Então é a fidelização, né? Que eu tenho, por exemplo, eu compro só nessa loja, eu não compro em outra. E depois dessa experiência que eu tive ainda, que eu não mudo mesmo, tá? Vamos lá.
Recomprantes. O que seriam os recomprantes? Os clientes recomprantes também valorizam os seus diferenciais em relação aos concorrentes e compram com maior frequência do que os comprantes. Tá? Esse público é tão lucrativo que apenas 20% do total dos recomprantes consome uma média de 80% de tudo que é vendido na sua loja. Tá? Portanto, você deve explorar o relacionamento com os clientes recomprantes, sempre oferecendo serviços diferenciais, até porque eles estão abertos a isso. Só aquele cliente que sempre compra na sua loja, ele está sempre, por exemplo, aquele exemplo que eu dei de comprar na primeira semana, na segunda, tá? Aí no estudo de caso, ó, vamos ver o que eles falam aí. Deixe-me ver se entendi. Eles compram com uma certa frequência, sabem da minha empresa, mas o que falta então? Eles precisam recomendar o seu serviço. Mas como farei com que eles recomendem o meu serviço? Darei algumas dicas. Aí, por exemplo, entregar seu produto mais rápido do que prometeu. Adicione um pequeno brinde ao pedido do seu cliente. Envie um cartão de aniversário para seus clientes. Aí você precisa ter uma base de dados aí para fazer isso, tá? Para você ter essas datas e tudo mais. Acumule pontos a cada compra do seu cliente. Ofereça assistência técnica gratuita. Aí ele vai falar, mas assim não terei prejuízo? Não, pelo contrário. Ele vai recomendar a trazer novos clientes para a sua empresa. Tá? O recomendantes. Tá? Aí, por exemplo, são clientes que recomendam a sua empresa, a sua loja. Tá? Os recomendantes são clientes que só compram em sua loja. Esses clientes conhecem bastante seu produto e recomendam sua empresa a outros clientes. Portanto, os recomendantes são a melhor propaganda que a sua loja pode ter. Por isso, seu objetivo deve ser estreitar cada vez mais o relacionamento com eles, inovando sempre e oferecendo um tratamento especial. Então, aquele cliente que você sabe que é fiel a você, só compra na sua loja, você tem que fazer atrativos para que ele continue só comprando na sua loja, tá? E na sequência, o que você vai fazer? O que ele vai fazer na sequência disso? Então, esses são clientes que sempre buscam, que sempre indicam clientes para você. Tá? Então, vale a pena investir nesses clientes, são chamados de recomendantes. Tá? Que eles sempre estão recomendando a sua empresa, a sua loja. Okay? Aí a satisfação do cliente, a satisfação do comprador após a realização de compra, depende do desempenho da oferta em relação às suas expectativas. Tá? De modo geral, a satisfação consiste na sensação de prazer ou desapontamento resultante da comparação do desempenho ou resultado percebido de um produto em relação às expectativas do comprador. Tá? Então, uma coisa que a gente tem que sempre estar trabalhando é na satisfação do seu cliente. Tá? Porque o cliente satisfeito, ele vai entrar, ele vai ser um cliente fiel a você, tá? A sua empresa. Tá? Ele sendo fiel, 100% de chance de ele indicar a sua empresa para outras pessoas. Tá? E além disso, essas pessoas estão sempre comprando somente na sua loja, sendo fiéis à sua loja, e eles se tornam recomendantes, tá? Recomprantes, comprantes. Então, a satisfação do cliente é o que vai fazer a sua loja crescer, vamos dizer assim. Sistemas de reclamação e sugestão, isso é muito interessante. Tá? Só que nós temos que pôr algo na cabeça. Nós não vamos agradar 100%. Tá? Podemos fazer de tudo para agradar. Nós não vamos agradar. Ok? Vamos pegar um exemplo bobo aí. Você faz uma festa de aniversário. Tá? Você gasta, você enfeita, você põe um buffet bacana. Vai sempre alguém vai sair falando alguma coisa, tá? Ou que não gostava daquela comida, ou que não gostou da cor da rosa, da cortina que você colocou. Então, isso a gente pode ter certeza, nós não vamos conseguir agradar 100%. Tá? Então vamos lá. Uma organização centrada no cliente facilita o recebimento de sugestões, tá? E reclamações. Muitos hotéis e restaurantes oferecem formulários para seus clientes
relacione os itens de que gostaram e de que não gostaram. Tá? Algumas empresas centradas no cliente criam um sistema de ligações gratuitas. Há ainda empresas que estão aderindo às páginas web e e-mail para facilitar a recepção e respostas das comunicações. Tá? Esse fluxo de informação oferece muitas boas ideias à empresa e permite que elas ajam com rapidez para solucionar o problema. Hoje, o que nós temos em algumas lojas do centro, do shopping? A gente entra, tem lá no finalzinho 3 botõezinhos, né? Botão laranja, botão verde e botão vermelho. Dá para você colocar se gostou ou não do atendimento daquela loja. Isso é a pesquisa de satisfação de clientes. Tá? Porque através dessa pesquisa de satisfação do cliente, que você vai ver se o cliente está insatisfeito ou não. Por quê? Alguns estudos mostram que os clientes ficam insatisfeitos com 1 a 4 compras, menos de 5% dos clientes insatisfeitos reclamam. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter ficado insatisfeito, mas eu não vou reclamar. O que eu vou fazer? Ao invés de reclamar, eu vou parar de comprar ou vou mudar de fornecedor. Tá? Então eu não falo, eu não reclamo, mas a minha ação, a minha atitude, tá, me mostra que eu estou insatisfeito. Por quê? Eu vou sair daquela loja, vou para outra. Tá? Os níveis de reclamação, portanto, não são uma boa medida de satisfação de clientes. Empresas proativas medem a satisfação de clientes diretamente, realizando pesquisas periódicas. Elas enviam questionários ou telefonam para uma amostragem aleatória de clientes recentes. Também solicitam as opiniões dos compradores quanto ao desempenho dos concorrentes. Tá? Ao coletar dados de satisfação de cliente, é útil medir também o nível de intenção de recompra, que normalmente será alto se houver um alto nível de satisfação do seu cliente. Então, por exemplo, você ligou, se o cliente demonstrar que ele tem uma satisfação em comprar novamente, é porque ele está satisfeito, ok? Então isso é muito importante também a gente, talvez, aquela pergunta, você está gostando disso, está gostando daquilo, disso outro? Você pode fazer uma pesquisa que você vai ter o mesmo resultado, sabendo se o cliente tem intenção. Por exemplo, você compraria novamente na loja? Você indicaria um familiar para sua loja? Dê uma nota. Hoje, por exemplo, a gente liga num banco, tá? Somente os bancos digitais hoje. No final, ele sempre tem uma pesquisa para saber se você indicaria o banco, se você voltaria, você compraria outro produto do banco, você adquiriria um outro serviço do banco. Tudo isso eles fazem aí. Tá? E uma propaganda positiva, né, que a gente sempre comenta, é o boca a boca, que é o cliente que indica outro. Compras simuladas, né? As empresas podem contratar pessoas para se passar por compradores potenciais a fim de relatar pontos fortes e fracos vivenciados na compra de produtos da empresa e dos concorrentes. Tá? Então são aqueles compradores, aqui ele coloca, né? Compradores misteriosos, tá? Mas seriam os compradores que estão contratados, né, para fazer essa compra para ver como que é o atendimento da loja. Tá? Assim, um comprador misterioso pode reclamar da comida de um restaurante para testar como o restaurante lida com esse tipo de reclamação. Por exemplo, eu contrato você para você ir na loja, no meu escritório, para ver o atendimento da recepcionista, tá? Para saber como que ela está atendendo, ok? Então, por exemplo, vou falar assim, você vai lá, você vai começar a reclamar para ver como que ela vai agir com a reclamação, tá? Porque a ação, né, a gente agir com como que eu vou falar? Qual que é a palavra certa aí que eu devo utilizar? Quando só está falando bem, né, só está elogiando, com elogio é fácil. Tá? Agora na reclamação, o pessoal falando mal, aí que a gente tem que ver como que a pessoa vai agir nesse sentido. Tá? Os gerentes devem sair de suas salas de tempo em tempo, simular uma situação de compra, tanto na sua empresa quanto nos concorrentes, em que são conhecidos, e experimentar em primeira mão o tratamento que recebe como clientes. Aí uma variação dessa ferramenta consiste em gerentes telefonam para a sua empresa com perguntas e reclamações para verificar como os telefonemas são atendidos. Tá? Análise dos clientes perdidos. Tá? Então aquele cliente que comprou, tá, uma vez, não voltou mais. Tá? Se você não buscar, tá, essa informação, por exemplo, estou com um cliente novo.
Então eu não vou atrás daquilo que não volta mais não. Então quando eu não tenho essa preocupação do cliente que não está voltando mais, só porque eu estou tendo um número de clientes novos muito grande, isso se torna uma rotatividade perigosa. Por quê? Você não está fidelizando o seu cliente. Tá? Você tem cliente novo, mas talvez o cliente novo não vai voltar também. Por quê? A empresa certamente está com algumas falhas. Então isso tem que ser sempre analisado. Tá? Aí, ó, o que ele fala aqui? Ó, as empresas devem contratar clientes que deixaram de comprar, contatar, né? Clientes que deixaram de comprar ou que tenham mudado para outro fornecedor, a fim de verificar por que isso aconteceu. É importante não apenas conduzir entrevistas de saída quando os clientes param de comprar, como também acompanhar o índice de perda de clientes. Se este estiver crescendo, é um claro índice que a empresa não está conseguindo deixar seus clientes satisfeitos. Tá? Aí, modelo de gestão de cliente. Os clientes podem ser gerenciados de muitas maneiras. Marketing de relacionamento é apenas um dos possíveis modelos de gestão. Tá? Ele tem aqui, ó, o marketing de relacionamento com o cliente, tá? Que é o CRM, que é uma abordagem que coloca o cliente como principal foco dos processos de negócio, com o intuito de perceber e antecipar suas necessidades, para então atendê-los da melhor forma, mantendo o cliente como ponto principal, que isso o cliente ser o nosso ponto principal é fundamental, né? Porque é ele que vai trazer o lucro para a empresa. Tá? Aí o CRM abrange 3 grandes áreas: automação de gestão de marketing e da gestão comercial, automatização da gestão, automatização dos canais e da força de vendas, tá? E gestões de serviço ao cliente. Aí, por exemplo, o CRM garante uma automatização de tarefas rotineiras, estruturação do relacionamento com o cliente, garantindo uma divulgação e obtenção de informações do que pensa o cliente sobre o produto ou serviço prestado pela empresa. Tá? Aí aqui ele até fala, né, que segundo Coder e Fox, em 1998, conquistar clientes novos custa entre 5 a 7 vezes mais caro do que manter os mesmos clientes que já possui. Tá? Então, eu volto lá atrás. Não adianta a gente, porque está tendo cliente novo, desprezar os clientes que não estão voltando. Tá? Isso é muito perigoso e torna uma rotatividade perigosa. Porque esse cliente novo que entrou hoje, talvez amanhã ele não volte, porque nós não nos atentamos, não analisamos as falhas que nós estamos tendo para perder esse cliente. Ok? Aí depois aqui nós temos na página 180 um questionário também, né? Esse só tem 4 perguntas. Vocês vão responder e tirar foto para mim novamente, ok? Na aula que vem, pessoal, nós vamos fazer o capítulo 14 e o 15, ok? E depois nós temos que fazer o 16, tá legal? Então, mas por hoje a nossa aula é isso, tá? Nós paramos por aqui. Na aula que vem nós vamos começar a fazer o capítulo 14 e 15. Ok, pessoal? Pessoal, uma ótima semana para vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.